Uma pesquisa encomendada pelo jornal O Globo ao Ibope mostrou que, para 59% dos entrevistados, os resultados das eleições municipais deste ano serão influenciados pelo impacto da pandemia de Covid-19. O levantamento confirma a expectativa de que a pandemia deverá ser tema majoritário nas campanhas para as eleições que estão marcadas para os dias 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno. E com este assunto começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, uma boa segunda-feira, bom feriado para nós, hein? Bom dia. Bom dia. Bom, a pergunta é a seguinte: a postura de cada governo, municipal, estadual, federal, diante do enfrentamento ao coronavírus, vai influenciar o voto do eleitor neste ano aqui? Eu começo com o Tiago Anastácio. Tiago? Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos. Bom feriado. Me parece um pouco óbvio que seja comum que, diante de uma quadra como a da pandemia, com tantas mortes, com tantas discussões políticas sobre a pandemia, que os políticos agora sejam alvo de análises das suas condutas e também de análises críticas sobre elas para as eleições municipais. Não me parece haver nenhum grande entusiasmo sobre outros assuntos nesse momento, embora nós tenhamos que olhar para o futuro, um futuro que vai envolver todas as questões estratégicas de retomada da economia, da saúde, já, espero eu, que em breve, mas num platô, digamos assim, como já se tornou um termo comum nosso no Brasil, e também, obviamente, em todos os outros setores. Os investimentos ficarão muito mais restritos. Nós somos um país que, infelizmente, não tem as reservas necessárias. A situação econômica não é que vai se agravar, ela já está agravada e a população sente no próprio bolso o aumento dos preços, etc, etc. Então, sim, todo o contexto da pandemia vai, sim, gerar a análise crítica do eleitor na hora do voto. O ponto, Rafael e Gisele, que deve ser pensado é: o voto deve ser feito única e exclusivamente a partir da atuação daqueles que querem se reeleger, ou no momento da pandemia, ou as propostas em breve e rapidamente aparecerão. E não as propostas daquele famoso eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A proposta do eu farei isso, dessa forma, com dinheiro vindo nessa forma. O prognóstico é que no período tal já tenhamos um patamar de evolução tal, ou seja, propostas como nós faríamos, muito bem esquadrinhada, com tempo de implementação, de reanálise, etc. Senão, nós estamos mais uma vez numa eleição que mais parecerá um concurso de popularidade. Gisele? Bom dia. Bom dia. Certamente, essas eleições serão, sim, muito influenciadas pelo fator do coronavírus, não só nos políticos, nos candidatos, mas também nos eleitores. Certamente haverá decisões difíceis por parte dos eleitores, se devem ou não se encaminhar às urnas para irem votar. Certamente eleitores estão passando hoje por essa dificuldade de serem ou não, por exemplo, mesários voluntários. Então, todas essas questões irão influenciar, sem dúvida nenhuma, uma série de decisões que estão diretamente ligadas às eleições. Uma primeira decisão importante que os eleitores devem levar em consideração ao escolherem os seus candidatos, é justamente a questão de haver candidatos que, embora ainda não sejam réus, já estiveram na mira da Polícia Federal ou do Ministério Público relativamente a essas ações recentes que constataram desvios de verbas destinadas ao cuidado com a saúde das pessoas. Então, nessa medida, esse já é um fator absolutamente relevante. Embora não sejam candidatos ficha suja, eles, então, poderão, sim, sofrer essa influência da escolha dos eleitores. Outro aspecto relevante,
como os gestores, os atuais e os candidatos trazem propostas de como lidar com a pandemia, porque a pandemia, infelizmente, não acaba em novembro. Ela irá se prolongar, infelizmente, ainda pelo próximo ano, até o advento da vacina ou de novos medicamentos. Então, como esses candidatos se propõem, e aí concordo com o Tiago, quais são essas propostas que serão trazidas, propostas técnicas de como esse gestor lidará com os municípios, de como esses vereadores trarão as suas propostas pós 2020, então em 2021, quando ainda estaremos enfrentando a pandemia, de que maneira eles trazem com criatividade, eles farão com criatividade as suas campanhas para então conseguirem influenciar e captar os eleitores. Agora, vocês acham que essa decisão passa pelo eleitor, de levar em consideração como o prefeito ou um eventual candidato promete reagir aos efeitos pós-pandemia, e passa também pela decisão dos atuais prefeitos, dos atuais vereadores que estão eventualmente retardando decisões para deixar a eleição passar? Claro. Queria pedir gentileza. Eu não estou conseguindo ouvir, estou com problema no meu ponto. Então a gente vai restabelecer só um minutinho, por gentileza. O contato com a Gisele. Enquanto isso, você conseguiu me ouvir, Tiago? Consegui, estou te ouvindo. Eu queria então que você respondesse. Você acha que essa decisão passa também pelos prefeitos, ou seja, tem muita gente esperando, tocando com a barriga agora esse período, esperando a eleição passar para não se comprometer com nada muito grave e depois da eleição ver o que faz? E aí, na sequência, eu repito a pergunta para a Gisele. Claro. Então, Rafael, acho que passa sim pela cabeça dos prefeitos, e o meu ponto é, quem serão os candidatos, quais são as preocupações partidárias? Gisele traz um ponto muito interessante, que vai separar aquilo que nós já tentamos separar aqui, embora sempre a revelia das hordas da ignorância, que é a diferença entre o que é a justiça e o que é a política. Vale a pena nós, eleitores, votarmos em quem simplesmente já é investigado? Será que a pessoa que é investigada não deveria ter a dignidade de deixar o cargo, até mesmo para poder fazer uma boa defesa e retornar depois, se de fato for inocente, podendo se contrapor ao Estado nesse jogo judicial? Isso é uma análise política. Eu, que sou totalmente favorável à presunção de inocência e o respeito às normas de justiça, entendo e farei assim. Não irei votar numa pessoa que é investigada criminalmente. Outra coisa é ela ser culpada, mas por cautela minha, geral e inclusive para a própria pessoa, como nós vemos em muitos países, né, Gisele? Sim. Primeiros ministros, fui acusado tal. Eu não posso me defender ao mesmo tempo em que eu vou administrar o país. Só que o povo também não entende isso como uma presunção de culpa. Coisa que precisamos implementar no Brasil, essa cultura. Então, Rafael, me parece que sim, que é da responsabilidade daqueles que, eu ia usar o termo técnico, né? Dos ativos, dos políticos com capacidade passiva, ou seja, de votação, implementarem e já começarem a circular as propostas, mas não a proposta do fomento, aquele velho discurso que nós vemos nos livros do Jorge Amado, dos coronéis nordestinos, falando, trarei água, farei isso, farei aquilo. Não. É o que farei, como farei, quando farei, o dinheiro virá de onde, a administração será de quem, quero o fomento disso no período de 12 meses, se não nos 24 seguintes haverá uma reanálise. O Brasil precisa de projetos, porque senão nós vamos voltar à velha política que é pífia, que é estúpida, que não propõe e leva a população aos julgamentos do concurso de popularidade. Por exemplo, quem serão em São Paulo os candidatos à prefeitura? Até agora que parece que é Bruno, Joyce, Celso Russomano e tem mais alguém? O Gilmar Tato do PT. Boulos. Então, veja só. Essa eleição está bastante daí metade já está investigado.
Pois é, essa é a dificuldade. Né? Ainda não são condenados, portanto, pela lei da ficha limpa, ainda não são ficha suja, mas já são pessoas que têm o seu nome envolvido em investigações, que já têm o seu nome envolvido, por exemplo, com essas operações recentes e até com operações anteriores. O próprio secretário, um dos secretários estaduais aqui de São Paulo, também teve o seu nome envolvido, embora não diretamente na gestão da secretaria, mas por conta de ser empresário e ter sua empresa em outro estado saúde, envolvida, né? Exatamente, com questões de desvios. Então, essa eleição municipal, ela será, sim, um grande desafio, não só para os políticos, para as campanhas, para todos aqueles que estão envolvidos nas campanhas, mas também para os eleitores. Haverá um grande exercício de cidadania nessa medida, porque muitas vezes as campanhas não chegarão tão facilmente aos eleitores. Nós teremos que buscar esses candidatos, nós teremos que buscar as propostas, teremos que buscar entender como essas propostas serão feitas e teremos que tomar uma decisão importante, que é justamente como nos deslocarmos para os locais de votação de forma segura, quais serão todas essas medidas adotadas de precaução para que as eleições aconteçam. Essas eleições que, inclusive, Tiago, já debatemos aqui, foram adiadas em um mês, um adiamento, inclusive, que não faz muito sentido, porque deslocamos as eleições de outubro para novembro, mas certamente de outubro, infelizmente, até novembro, não teremos uma solução como o advento de uma vacina. E esse desafio de eleições não acontece só no Brasil. Nós temos visto nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande dificuldade e grandes discussões com relação às eleições. Lá, inclusive, há a possibilidade das eleições pelos Correios. Há uma grande suspeita de como é que se dará a segurança desse resultado dessas eleições. Também outras formas dos políticos de fazerem as suas propostas, de conseguirem fazer as convenções e levarem as informações ao público. Então, serão eleições bastante diferentes e, mais uma vez, cabe ressaltar, ainda mais no dia de hoje, no dia da independência, que a nossa obrigação como eleitores, ela começa no dia das eleições, ela não acaba, não se extingue com o voto. É ali que começa a nossa responsabilidade de cobrança dos nossos gestores, de como eles estão lidando com os municípios. Agora, a gente vai ver uma radicalização maior do discurso a partir do tema Covid-19, como o prefeito combateu a pandemia na sua cidade, o que um eventual sucessor poderia ter feito ou promete fazer dali em diante, esse radicalismo a respeito de obrigatoriedade de vacina, remédio que funciona ou que não funciona, uso de máscara ou não uso de máscara, fecha o comércio ou não fecha o comércio. Vocês acham que isso vai se radicalizar nos próximos meses, Tiago? Então, Rafael, a política brasileira sempre foi radical porque ela sempre foi muito pouco consciente. Basta ver que nós precisamos de marqueteiros políticos para tentar vender esse péssimo produto que são os nossos políticos ao longo da história. A grande realidade é essa. A mentira hoje é profissional. É necessário pegar aquilo que não significa quase nada, a maior parte pessoas que não têm um mínimo preparo para estarem no exercício de cargos públicos. Convenhamos, é só olhar o Congresso Nacional. É só Instagram, Twitter, uma mentirada para tudo que é lado, ataques totalmente desproporcionais, ausência de diálogo, ausência de propostas. É só pegar e vermos o que estamos debatendo aqui ao longo do tempo. Um bando de malucos de ambos os lados, não fazendo nenhuma proposta, simplesmente louvando um patriotismo que não vem de lugar nenhum. Nunca foram patriotas, porque ser patriota significa, no mínimo, na verdade é uma confusão, né, entre ser patriota e civismo. O civismo, que é até anterior, que pode ser uma construção para que cheguemos a um patriotismo de fato, pressupõe honestidade. E todo mundo hoje que eu vejo é investigado por alguma coisa. Você é investigado por alguma coisa, Gisele? Eu não. Nem eu. E nós estamos aqui num debate público que milhares de pessoas assistem todos os dias. Só que nós vamos vendo essas pessoas cada vez mais cavalgando e insuflando a população a esse dualismo que é, sem dúvida nenhuma, a grande miséria brasileira, junto com a corrupção e outros males e afins.
Agora, desculpa interromper. Outras duas questões acho que são importantes, né? Teremos o termômetro do início das aulas em mais de 120 municípios a partir de amanhã, então esse será um efeito direto, certamente, do alastramento, só para fazer uma provocação, Tiago. E o segundo, essas imagens das praias lotadas, que certamente também terão como consequência, talvez, um aumento de contaminação dos casos. Então, esses são mais dois aspectos que eu só queria acrescentar na sua colocação. No meio de uma pandemia, Gisele. Exatamente. No meio de uma pandemia, as pessoas vêm falar de patriotismo para cima de mim, de civismo. Bom, a gente coloca as urnas na praia e não teremos um problema na votação como você colocou. E nos bares. Isso é cívico. E depois vão bater no peito, hastear a bandeira e se dizerem patriotas. Ou dizerem que a responsabilidade é do gestor público pela escalada de casos, né, A responsabilidade nunca é do gestor público. A responsabilidade é do povo numa democracia. O povo na rua tira qualquer governante, é o que diziam já os antigos fundadores da Constituição de 88. O que o governante teme? Povo na rua. Só que o povo não vai para a rua, o povo vai para a praça. E quando vai para a rua, nós criticamos, como também criticamos aqui. Só que achamos lindo os movimentos revolucionários parisienses, quando os franceses colocam fogo nas ruas. Né? A Paris fica romântica. É isso que eu não entendo. Vejam só, é cívico o que nós estamos vendo? Claro, o relaxamento já pode começar a acontecer, sem dúvida nenhuma. Só que nós vamos caindo em mentiras e mais mentiras. E vejam a situação do Brasil. Vejam o que estamos vivendo em nosso país. É corrupção para todos os lados. Nós ainda estamos achando que é o governante que fará as coisas pelo país e não o povo, na boa máxima de John Kennedy. Não pergunte o que o seu país vai fazer por você, pergunte o que você fará pelo seu país. E vejam o que nós temos presenciado. Pessoas... Você viu em Ribeirão Preto o que aconteceu, Gisele, esse fim de semana? Não vi. Quase agrediram uns analfabetos, sabe aqueles Zé Boladinhos? Chegaram os fiscais, estava tendo música ao vivo, todo mundo sem máscara, num bar. E aí o Zé Músculo, que se colocar uma agulha, fura e esvazia, o que ele faz? Começa a filmar, começam a dar tapa no celular dos fiscais. Dá tapa, você não tem estudo, é por isso que está nessa situação. Esse povo é que está votando? Isso é civismo? Esse é o tipo de gente que a gente vai ter que discutir no dia 7 de setembro? Agora, vocês acham que a culpa, por isso, vai ser depositada na urna ao prefeito que está no cargo? É freudiano. Algum concorrente vai se aproveitar disso, Gisele? Mas sem dúvida nenhuma. E essa justamente é a questão mais relevante. Acho que esse é justamente o desafio. O gestor, ele tem um papel preponderante na condução, ou seja, ele trará as normas, ele trará o regramento, ele colocará a fiscalização nas ruas, mas diante de uma imagem como essas que vimos aí do final de semana nas praias, como é que um fiscal conseguiria atuar, ainda que houvesse todos os policiais ali na praia, como é que seria possível debelar aquela quantidade de pessoas aglomeradas? Então, é importante sim que escolhamos bons gestores, é importante que saibamos quais são as propostas, mas é importante que o brasileiro seja responsável pelas suas escolhas e pelas suas decisões. Não há a menor possibilidade de ir ao bar sem máscara, de ir à praia sem máscara, de aglomerar e de depois então, responsabilizar o gestor pela escalada, pelo aumento de contaminação. Bolsonaro e no Alckmin fazendo isso. E essa é a dificuldade, Tiago, porque esse realmente, certamente, será o debate. Então, os gestores de situação, eles irão receber essa responsabilidade. Os números do coronavírus certamente serão prejudiciais àqueles que ocupam os cargos, porque eles estavam titulados e foram deles as decisões tomadas até agora, mas, muitas vezes, essa responsabilidade não é exclusivamente de gestor. Vimos muitos casos em que houve, sim, decisões muito ruins com relação, por exemplo, a rodízios de CPFs, rodízios de automóveis,
rodízios que acabaram provocando aglomerações em transportes públicos. Vimos também lockdowns ou quarentenas em municípios, muitas vezes, que não tinham nenhum caso. Então, houve sim decisões ruins, decisões que não foram as melhores no combate ao coronavírus. Mas esse é o desafio dessas, e acho que não só dessas eleições municipais, Tiago. Certamente, o coronavírus ele terá influência nas próximas eleições presidenciais de 2022 também, nas próximas eleições, porque também estes políticos que estão hoje de uma forma ou de outra se posicionando com relação ao coronavírus, serão os candidatos futuros. Então, esses debates certamente trarão. E as bases para as eleições governamentais e do Executivo Federal em 2022. Exatamente. Agora, uma coisa, Gisele, eu acho que é muito importante a gente fazer esse recorte, é o seguinte: eu fiz muitas críticas e faço muitas críticas à postura do presidente Jair Bolsonaro nesse caso. No caso do embate à pandemia, do confronto à pandemia. Essa é uma crítica que eu faço de forma racional. Ela é válida, você pode até não discordar dela, mas ela é válida, eu estou falando de fatos. Agora, a separação que eu faço, e por isso fiz a crítica e faço a crítica de hoje, é a seguinte: um governante pode estar errado, pode estar agindo mal, pode estar sendo um populista. A questão é, o eleitor percebe isso? Ele faz uma crítica? Porque o que temos hoje é o drama desse binarismo na República. Ou você é de centro, ou você é de esquerda, ou você é de direita. Mas o problema é que você não faz a crítica para o seu espectro, dentro do seu espectro político. Você segue de forma cega, como se criticar o seu fosse motivo de vergonha. E não é. Esse é o ato cívico. Esse é o ato onde eu posso influenciar politicamente o meu país, o meu projeto de nação. Nós devemos criticar, sim, as pessoas em quem nós votamos, as pessoas com quem nós nos identificamos, porque isso é o civismo, não a seguida cega de pessoas. E isso acontece dos dois lados, né? Isso acontece dos dois lados. Eu concordo com a sua crítica em parte, Tiago, porque se a gente analisar no mundo, esse fenômeno do binarismo, ele acabou sendo imposto por conta das próprias medidas ou das posições adotadas com relação à Covid. Então, não é exclusivamente no Brasil. Eu falo historicamente, okay, historicamente. Não apenas e exclusivamente na Covid. Sim. A Covid é um fator que se soma agora, aonde as pessoas vão ter que olhar e ver que as medidas mais impopulares foram as que mais deram certo ao redor do mundo. Vejam os países que maior sucesso tiveram. Gisele, Nova Zelândia. Não há críticas na Nova Zelândia à OMS como nós fazemos no Brasil. Não há críticas. Nos outros melhores 5 países, num ranking, há um maior apoio à OMS. Nós estamos discutindo, a partir da palavra de youtubers e redes sociais, a validade e a qualidade da OMS, que aprendeu com o vírus junto com a gente. O vírus é novo. O vírus tem 9 meses de idade. 9 meses. Agora, todo mundo já quer a solução, porque é o discurso populesco que traveste uma série de mentiras contadas. O meu ponto, Gisele, é aquela história. Eu pareço ser alguém que tem ódio do Bolsonaro? Olha a minha cara que estou preocupado com o Bolsonaro e que o Bolsonaro vai influenciar na minha vida. O problema é que eu tenho obrigação aí cívica de olhar para as pessoas e querer um governante que explique para elas: o caso é grave, a economia vai à bancarrota, não há o que fazer e não coloca as pessoas em risco. A Gisele estava fazendo um sinal de discordância aqui, eu queria só passar a palavra para ela. Claro, o mundo todo recebeu esse desafio do coronavírus de formas diferentes e houve, inclusive, uma mudança de comportamento. Então, a gente tem que olhar a realidade do Brasil, mas não pode tirar a realidade do Brasil da realidade inserida nos outros locais. Então, havia
até um tempo atrás, grandes elogios à Argentina por conta do enfrentamento. Hoje, essa situação já mudou. Em Israel também houve a abertura das escolas, depois, posteriormente, o fechamento. Na Suécia, não há sequer o uso de máscaras, as escolas nunca foram fechadas, houve fechamento de fronteiras em outros lugares, mas mesmo nesses lugares em que havia o próprio sul do país, no começo da pandemia, também era bastante elogiado e depois sofreu um ápice de contaminações. Então, é o que você falou, Thiago, o vírus ele é muito dinâmico, não houve respostas fáceis. Eu discordo um pouco dessa política de seguir a OMS, até porque tenho críticas à OMS. Não estou falando que não devemos ter críticas. Que foi, a crítica é fundamental. Eu esperava, inclusive, que a OMS tivesse uma orientação mais objetiva, já que ela existe e uma das razões de sua existência é justamente de prever essas situações. Mas, Gisele, e de trazer formas mais objetivas. Os nossos médicos estavam aprendendo com o vírus. A OMS estava aprendendo com o vírus. Sim. Eu não entendo. Qual é a crítica à OMS? Vamos lá. Várias. Quais? Aquela com relação ao uso de máscara, muitas das suas manifestações públicas que foram muitas vezes de uma forma, depois de outra. Mas espera só um pouquinho, Thiago, já para piorar e te deixar mais irritada. Não estou irritado. Recentemente houve na Europa, principalmente na Alemanha. A Alemanha foi um país que deu um show na sua forma de combate à pandemia. Mas tem havido recentes e cada vez mais aglomerações nas cidades. Houve uma recente em Berlim, também em Londres, com todas as pessoas sem máscaras e revoltadas por conta da obrigatoriedade do uso de máscaras. Gisele, eram os neonazistas desfilando, Gisele. Não, calma. Temos tido adesões cada vez maiores. Então, o meu ponto e a minha colocação é justamente essa, é de que não houve nenhum país que deu uma resposta uniforme e que hoje pode se dizer um país que resolveu esse problema. E eu acho que é nessa medida em que há, sim, essa dicotomia e houve, sim, essa repartição, especificamente com relação ao coronavírus, que terá essa influência nas eleições, não só no Brasil, mas em outros países. Então, é cada vez maior esse movimento de não ao uso de máscaras e, muitas vezes, essa revolta com os governantes por conta dessas medidas restritivas. Veja, não estou nem me colocando a favor ou contrário, mas é interessante notar, como você falou, do começo da pandemia até agora, como houve uma mudança de comportamento dos gestores, como houve a adoção de medidas boas e ruins, mas também como houve uma grande diferenciação e uma mudança muito grande no comportamento das pessoas em reação a todas essas medidas, talvez até por conta de confinamentos, talvez até por conta dos efeitos psicológicos, de todas essas outras, exatamente. Mas as pessoas, eu quero só interferir mais uma vez aqui para a gente voltar um pouquinho para o debate. As pessoas vão reconhecer o que foi feito de certo, as críticas que eram justas ou não à OMS, o que foi feito de boa vontade, os erros cometidos porque, enfim, o processo era esse, ou vão alimentar um ódio, não se sabe exatamente muito bem vindo de quê, que também é compreensível porque perderam emprego, porque perderam renda, porque estão muito tempo fechadas em casa. Isso vai para a urna no dia 15 de novembro aqui Rafael, no Brasil. tudo vai para a urna. Concordo. As frustrações pessoais, as frustrações amorosas, a coisa freudiana de espelhar no outro os problemas que são do espelho. Ninguém vai pensar, só te interrompendo, Thiago, o Tedros Adhanom na OMS estava certo. Não vai pensar, não, o meu prefeito é que fez bobagem. Nem sabe, a maior parte das pessoas no Brasil, infelizmente, nem sabe quem é. Vamos lembrar o histórico, esse negócio de OMS. Perguntaram, usar máscara funciona? Não sabemos. Por quê? Estavam fazendo experimentos. E agora vem esse discurso contra o OMS. O que o Mandetta falou? Gente, não tem máscara para todo mundo. Vamos deixar para os profissionais de saúde. Qual é o discurso? O Mandetta falou que não era para usar máscara. Não tinha máscara para todo mundo. Eram os problemas dos insumos. A questão não é o que aconteceu, é qual a narrativa sobre o que aconteceu. A deflagração das mentiras sobre o que aconteceu. Paulo Guedes teve uma baita de uma postura legal nessa pandemia. General Mourão teve uma ótima postura nessa pandemia. Vejam só, o Thiago está elogiando o governo. Quem faz parte e agiu bem. O presidente não vou elogiar.
Desculpe, pareceu uma matrona deslocada falando que era uma gripezinha. Convenhamos, o elogio deve ser dado ao público, mas aí é que tá, não é concurso de popularidade. Quais serão os projetos? O povo hoje, Rafael, esse é o ponto, tem celular. Nós acionamos todas as redes sociais. Nós temos acesso ao que nós quisermos. Nós temos a maior biblioteca, a Biblioteca de Alexandria repousa aqui hoje. Que os partidos e os políticos façam planos objetivos e expliquem para a população. Estará escrito nas redes, estará escrito nos sites. Quem quiser se conscientizar, que se conscientize. Quem quiser seguir o PT de forma cega, o Bolsonaro de forma cega, mas não me venha falar de civismo depois, nem de patriotismo, porque o Brasil está cada vez pior. Nós estamos tendo uma imprensa cerceada, um judiciário violando a partir de interesses políticos, em razão de paixões políticas dos juízes. Cada vez mais nós vimos o que aconteceu na sexta-feira. Cercearam a Rede Globo de apresentar documentos vazados pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal, não sei de que lado que foi, porque ainda existe o sigilo de fonte. Isso é de corar as pessoas, porque estão escondendo ladroagem de governo, que é exatamente a parte boa que veio da Lava Jato, não é, Gisele? A gente vai, então, já partir para os argumentos finais do debate de hoje com a Gisele Soares. Pois é, Tiago, hoje, dia da pátria, dia do patriotismo, dia do civismo e um debate muito importante relativo às eleições. Essas eleições que serão absolutamente desafiadoras e diferentes, tanto para os candidatos como para os eleitores. Este é um momento máximo da liberdade de expressão, este é o momento máximo da capacidade de comunicação. Então, de um lado, precisamos que os nossos políticos sejam hábeis, sejam criativos em nossas campanhas, que façam chegar aos seus eleitores ou potenciais eleitores quais são verdadeiramente as suas propostas. Estamos num momento de pandemia, vivemos uma multiplicidade de sentimentos, muitos deles bastante assoberbados. Estamos com uma população muitas vezes ainda confinada, muitas pessoas amedrontadas, outras que já não conseguem mais vencer esse medo e tomadas por outros sentimentos que vão às ruas, gente consciente, gente engajada e gente que já está cansada e decidiu que dar um fim à pandemia antes mesmo dela acontecer. Então, é neste momento de todo esse caldeirão, de muitos sentimentos, de muitas emoções à flor da pele, de decisões judiciais realmente bastante difíceis de compreender, de muito protagonismo de todas as instituições, é que nós, como eleitores, teremos que ter serenidade, ponderação, para então irmos buscar as informações corretas e levarmos às urnas o início da nossa responsabilidade pelos próximos 4 anos de gestão. Agora os argumentos finais do Tiago Anastácio. Tiago? Obrigado, Rafael. Obrigado, Gisele. Obrigada. Oscar Wilde dizia, Rafael e Gisele, que o patriotismo é a virtude dos corruptos. Isso está ficando cada vez mais claro e parece que Oscar Wilde mora na Bahia e faz um bate-bola nos seus romances junto com Jorge Amado. É muito estranho o que estamos vivenciando no Brasil. Nós estamos olhando para os governantes nos momentos de grande crise e estamos pensando em criticar aqueles que tomaram as medidas que não são do bom gosto das pessoas. Os governantes que foram firmes, os governantes que batalharam, que lutaram a boa guerra, que tomaram medidas impopulares. Nós estamos vivenciando algo que a Inglaterra viveu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Churchill salvou o mundo de Hitler e não foi eleito para a legislatura seguinte. É uma das questões mais inexplicáveis da história da humanidade. Hitler salvou o mundo do nazismo e algum tempo depois não foi reeleito. Nós estamos olhando novamente para uma eleição com olhos tortos. Nós precisamos ver quem foram os políticos que foram firmes no combate à pandemia, que foram ouvindo a ciência. Não a ciência não é Deus.
A ciência não nasce sabendo. A ciência também vai aprendendo a partir de experimentos. Me preocupa essa quadra de país, me preocupa que corruptos estejam sendo protegidos pelo judiciário, por juízes partidários, que a imprensa esteja sendo cerceada. Rafael, mais uma vez eu te digo, minha mais absoluta solidariedade à tua profissão, à liberdade de imprensa, ao sigilo de fonte, antes que seja tarde demais. Eu sou crítico da imprensa, mas acredite, quando o inimigo de vocês aparecerem, não tenho a menor dúvida que é a advocacia, e sem dúvida nenhuma a advocacia criminal, é que vai sair sempre em defesa de vocês. Tiago Anastácio, Gisele Soares, muito obrigado pelo debate de hoje. Boa segunda-feira para vocês. Obrigada. Eu lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.